Graça e paz a todos os queridos irmãos, aqui é o pastor Paulo Henrique e nessa oportunidade eu gostaria de estar dando prosseguimento à série de mensagens expositivas sobre o livro de Salmos. Eu gostaria de compartilhar com todos os queridos irmãos a exposição do Salmo 5. O texto bíblico diz assim: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois é a ti que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentiras. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim os teus caminhos, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoa os justos, e como escudo os cercas da tua benevolência. O Salmo 5, o título desse salmo, no original, é Ao Mestre de Música segundo Nehilot, o Salmo de Davi. O termo hebraico Nehilot parece significar para flautas ou para instrumentos de sopro. Enquanto o Salmo 4, a instrução ao mestre de música dizia a respeito ao acompanhamento de instrumentos de corda, o Salmo 5 ele deve ser celebrado pela comunidade acompanhado de flautas. No Salmo 3, a confiança em Deus é expressa como escudo. No Salmo 4, a oração é ao Deus da justiça. E no Salmo 5 nós temos uma nova e mais intensa oração, porque o mal aumenta e abunda, e Davi clama a Deus, o Rei dos Reis. O Salmo 5 é basicamente um lamento que contém declarações de inocência, confiança e orações por proteção. O Salmo é uma oração e meditação sobre o tema inesgotável das bênçãos dos justos, contrastada com a justa punição dos ímpios e perversos. As orações de Davi nesse Salmo têm duas grandes preocupações: ajuda-me e destrói os meus inimigos. Os versículos 4 a 6 demonstram as características das pessoas que causaram problemas e risco a Davi. São pessoas iníquas, como diz o versículo 4, são arrogantes, como diz o versículo 5, são enganadoras e violentas, como diz o versículo 6. Gente assim causa sofrimento a todos quanto estão ao seu redor. E sabendo da presença e do risco que esses inimigos representavam, Davi fez o correto, buscou a Deus em oração. Esse salmo é a súplica de uma pessoa acusada injusta e falsamente, que recorre ao Senhor para que lhe faça justiça. Por causa da oração do versículo 10, o Salmo 5 é classificado como um salmo imprecatório, que são aqueles onde se pede julgamento e condenação divina sobre os ímpios e perversos. Quando os escritores bíblicos pedem que Deus trate os seus inimigos com justiça, eles estavam apenas pedindo que Deus cumprisse as suas promessas, pois o Deus justo não deve somente proteger os justos, mas condenar e castigar os que praticam a maldade. O Salmo pode ser dividido em 4 partes. Nos versículos 1 ao 3, nós temos o clamor de Davi a Deus, o Rei dos Reis. Nos versículos 4 a 7, aprendemos que devemos odiar a iniquidade e confiar na misericórdia. Nos versículos 8 a 10, temos um clamor por orientação e julgamento. E nos versículos 11 e 12, nós temos a proteção e alegria dos justos. No versículo 1 ao 3, então, nós vemos o clamor a Deus, o Rei dos Reis. Davi, ele diz: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido.
Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois é a ti que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, Senhor, te apresento a minha oração e fico esperando. Uma boa maneira de conhecer um cristão é observar a sua oração. Por ser uma historização do que há no íntimo, quando observamos alguém orar, conhecemos um pouco do que há no seu coração, onde somente Deus pode ver. Esse salmo, como muitos outros, começa com um apelo urgente a Deus. Há dois tipos de oração: as expressas em palavras e as expressas em desejos não ditos, que subsistem como meditações silenciosas ou como gemidos. A expressão dá ouvidos no versículo 1 é um clamor de Davi para que Deus preste atenção à sua oração e aos seus sofrimentos. A palavra aqui traduzida como gemido significa sussurrar ou murmurar. Às vezes nós não conseguimos exprimir em palavras as nossas orações. São apenas choro ou gemido, mas o Senhor sabe o significado, porque Ele ouve a nossa oração, mesmo quando nos faltam palavras. Por isso, Davi se aproxima de Deus com confiança, esperando que tanto as suas palavras como os seus gemidos sejam ouvidos e respondidos. T.D. Jakes, ele diz que quando você não pode fazer nada além de orar, você fez muito. Davi dirige seu pedido de ajuda ao Rei dos Reis. Ele começa o versículo 12 com as palavras: escuta, Rei meu e Deus meu. Esse é um forte apelo para Deus responder a oração, porque Ele é o nosso Rei, é o nosso Deus. Davi foi ungido por Deus para ser rei sobre Israel, mas ele compreendia que o Rei Supremo de todo Israel e de toda a terra é o Senhor. Depois, Davi declara, ainda no versículo 2, e a ti imploro. Essa é uma afirmação de que Davi buscará a Deus e somente a Deus. Isso me lembra o exemplo de George Miller, um dos heróis da fé do século XIX. Ele fundou um grande orfanato que durante 60 anos cuidou de mais de 10 mil crianças órfãs. George Miller era daqueles que se mantém orando mesmo quando a resposta parece demorar. Em uma oportunidade, o seu orfanato amanheceu sem nenhum alimento para os mais de 1000 órfãos naquela ocasião. Assim, o desespero tomou conta de todos os funcionários. Mas George Miller, ele disse: não peço nada ao homem, minha aliança é com Deus. Dito isso, ele entrou no seu quarto e orou: Pai dos órfãos, falta pão, em nome de Jesus, amém. Passado alguns minutos, várias carroças com pães passaram na porta do orfanato, e o chefe que conduzia essas carroças disse: Sr. Miller, fomos entregar esses pães para a família real no castelo, e eles disseram que os pães estavam muito assados, e por isso, para não jogar fora, resolvemos dar para o orfanato. Miller, ele disse: não foram os pães que passaram do ponto, mas Deus que atendeu a nossa oração e teve misericórdia de nós. No versículo 3, Davi declara: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. A palavra apresento no original hebraico tem o sentido de organizar ou colocar em ordem, e a mesma palavra usada para se referir ao ato de pôr em ordem o pão da preposição sobre a mesa, a lenha ou a vítima do sacrifício sobre o altar. Desse modo, Davi está afirmando que assim como o pão da proposição ou o sacrifício era apresentado no tabernáculo todas as manhãs, ele também apresentaria ou colocaria em ordem suas orações a Deus. Davi demonstra estar resoluto em buscar a Deus continuamente de todo o coração. Ele está confiante que Deus ouvirá a sua voz. Por isso ele estabelece o firme propósito de buscar ao Senhor todas as manhãs. Depois de orar, ele aguarda com confiança pelas respostas da sua oração. A expressão ficar esperando, ainda no versículo 3, significa literalmente ficar vigiando, como uma sentinela. Mais do que aguardar uma resposta, Davi espera também por uma revelação ou direção divina. O segredo para uma vida de íntima comunhão com Deus é orar sinceramente a Ele todos os dias, preferencialmente pela manhã, quando a nossa mente está menos envolvida e sobrecarregada com os problemas do dia a dia, e quando podemos entregar todo o nosso dia a Deus. Charles Spurgeon dizia que a primeira hora fresca
de todas as manhãs deve ser dedicada ao Senhor, cuja misericórdia o alegra com luz dourada. Do versículo 4 ao versículo 7, nós vemos que devemos odiar a iniquidade e confiar na misericórdia. O versículo 4 ao 7 diz: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborrece a todos que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem a mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu templo no teu temor. A partir do versículo 4, a oração de Davi começa a tomar a sua forma como petição pela justiça. Deus não tem prazer na perversidade, não pode permanecer neutro diante do pecado. Homens perversos planejavam contra a vida de Davi, mas ele sabia que a intervenção divina salvaria a sua vida. 7 palavras exprimem a natureza dos ímpios nos versículos 5 a 7. Eles eram maus, arrogantes, malvados, malfeitores, mentirosos, sanguinários e traidores. Eles desobedecem a Deus deliberada e repetidamente e não se preocupam com as consequências. Porém, a verdade gloriosa do amor de Deus não muda o fato de que Deus abomina o pecado e castiga os pecadores obstinados. Deus não somente abomina o pecado, mas também, em certos sentidos, que praticam o mal. Frequentemente, se diz que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Entretanto, Davi declara que Deus aborrece, detesta, abomina a todos que praticam a iniquidade. Como está claro em João 3,16, Deus de fato ama e aceita pecadores a quem ele salva ou salvará. Entretanto, pecadores cuja rebeldia contra Deus permanece sem tratamento ou arrependimento são alvos da condenação divina, como declara João 3,36, que diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ainda no versículo 5 se destaca a seguinte declaração de Davi: os arrogantes não permanecerão à tua vista. E no versículo 7, quando Davi utiliza a expressão porém eu, ele traça um grande contraste entre ele e os seus inimigos. Os seus inimigos são arrogantes, Davi é humilde. A arrogância ou orgulho é um pecado terrível e mortal que cega o homem. Agostinho, bispo de Hipona, dizia que o orgulho é a mãe de todos os pecados. O orgulho tem uma história que precede Adão e Eva. Ao que parece, o orgulho foi o primeiro pecado. Isaías 14 registra a ruína do rei da Babilônia, que alguns comentaristas veem como uma referência ao pecado e à queda de Satanás, personificado como rei da Babilônia. O orgulho não só parece ser o primeiro pecado, mas também está no centro de todo o pecado. O orgulho, escreveu John Stott, é mais que o primeiro dos 7 pecados mortais. Ele é a essência de todo o pecado. E os cristãos não estão imunes a esse terrível veneno. John Flavel, pastor presbiteriano inglês do século XVII, afirma corretamente que aqueles que conhecem a Deus serão humildes. E os que conhecem a si mesmos não podem ser orgulhosos. Como bem diz William Law, a humildade é nada mais do que um julgamento correto de nós mesmos. O grande reformador de Genebra, João Calvino, diz que a humildade é uma submissão não fingida, que procede de uma alma consternada pelo real sentimento de sua miséria e pobreza. Ser humilde não é algo fácil. Na verdade, significa batalhar contra a nossa própria natureza pecaminosa e orgulhosa. Como disse Madame Guyon, quanto mais aprendemos o que é humildade, menos dela descobrimos em nós mesmos. Um dos tipos mais desprezíveis de orgulho é a falsa humildade. É como destaca Andrew Murray: não há orgulho tão perigoso, tão sutil e traiçoeiro como o orgulho da santidade. O grande evangelista metodista Moody diz que um homem pode falsificar o amor, ele pode falsificar a fé, ele pode falsificar a esperança e todas as outras graças, mas é muito difícil falsificar a humildade. Nos versículos 8 ao versículo 10, nós vemos agora um clamor por orientação e julgamento.
O texto bíblico diz: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e como a língua lisonjeia. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. O versículo 8 é a oração principal desse salmo. Aqui está a parte central do seu pedido. Ele diz: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. A direção de Deus ela é sempre necessária, especialmente quando os inimigos eles estão nos vigiando. Por isso, Davi pede que o Senhor o guie na sua justiça. Davi era muito sensível ao fato de que o caminho do homem não está em si mesmo e de que ele não era capaz de dirigir os seus próprios passos. Em Jeremias 10, 23, nós temos a seguinte declaração: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Dessa maneira, Davi ora para que seja guiado pelo Senhor e seja conduzido pela mão direita de Deus em retidão e mantido em seus caminhos. No versículo 9, os ímpios são caracterizados principalmente pelo pecado dos seus lábios. As suas mentiras são propositalmente destruidoras. O versículo 9, ele combina a mentira com o assassinato. Eles dizem mentiras para ferir e matar. São verdadeiros filhos do diabo, o pai dos mentirosos e assassinos. O coração deles promove a destruição. Eles não têm escrúpulos e são traidores brutais e insensíveis. São vergonhosamente corruptos. Davi diz que a sua garganta é um sepulcro aberto, que exala o mau cheiro da corrupção e está sempre pronto para devorar as suas vítimas. No entanto, a sua condenação é inevitável. Paulo cita a parte desse versículo em Romanos 3 e 13, onde as palavras são associadas a mentiras destruidoras e venenosas. No versículo 10, Davi pede a Deus: declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Essa é a primeira oração imprecatória no livro de Salmos. Aqui Davi pede a Deus que execute a sua justiça sobre os ímpios, dando-lhes o fim merecido. A ruína dos perversos é justa, pois se rebelaram contra Deus. Seus planos malignos se voltarão contra eles. Eles devem sofrer a consequência dos seus pecados. Homens influentes e poderosos até podem escapar da justiça nos tribunais humanos com seu dinheiro, mas ninguém poderá escapar do julgamento do justo juiz de toda a terra. No versículo 11 ao versículo 12, nós vemos a proteção e a alegria dos justos. O texto bíblico diz: mas regozijem-se todos que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. No versículo 11, Davi convida os que confiam no Senhor a celebrar alegremente as suas bênçãos. Ele diz: mas regozijem-se todos que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Nesse versículo, nós vemos o caráter dos justos, fé e amor, e os seus privilégios, alegria e proteção. Davi termina o Salmo, no versículo 12, afirmando que Deus abençoa o justo. Nas Escrituras, aqueles que são chamados justos não são assim chamados em razão do mérito dos seus feitos, mas tão somente pela graça do Senhor. Deus favorece o justo, cercando-o com a sua graça, como um escudo protetor. A menção aqui é o escudo grande, retangular, que protegia a maior parte do corpo, significando que a proteção de Deus ela é completa. Isso significa que, por maiores e variados que sejam os perigos, Deus é a nossa proteção. E, para concluir, às vezes nós passamos por períodos de desânimo, em razão das circunstâncias difíceis, que algumas vezes não são causadas por ninguém em particular. Podem ser desastres naturais, doenças, epidemias ou mudanças econômicas.
Frequentemente, porém, sofremos porque os inimigos nos fazem mal e se recusam a parar. Esse foi o lamento de Davi no Salmo 5. O desânimo pode transformar-se facilmente em ressentimento, amargura, ódio e, finalmente, desejo de vingança. Davi temia tornar-se como os seus opressores. Então, depois de refletir sobre o caráter de Deus, ele pediu que o Senhor guiasse o seu caminho e as suas ações. Davi também coloca os seus inimigos nas mãos de Deus, que é o único que possui autoridade para aplicar a justiça ou a misericórdia. E, por fim, Davi termina o salmo com os seus olhos voltados para o Senhor. A opressão diária do desânimo ela é diminuída quando nós confiamos que o Senhor lutará as nossas batalhas por nós. Os clamores de Davi se tornaram mais desesperados à medida que ele continuava a sofrer e a buscar a intervenção de Deus. Então ele ora com confiança na soberania e bondade de Deus. Heber Campos Júnior diz que precisamos aprender a repousar no soberano, mesmo quando não compreendemos tudo o que está por vir. Esse salmo, ele começa com um apelo ao Senhor, que inclui palavras e gemidos, mas termina com uma promessa. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e com o escudo o cercas da tua benevolência. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos, em nome de Jesus.